tornar o direito mais diverso, igualitário e inclusivo? A pauta de diversidade, equidade e inclusão está cada vez mais presente no mundo do direito. Escritórios e departamentos jurídicos já encaram essa discussão com muita seriedade. Mas quando falamos em construir uma organização mais diversa, é preciso pensar que temos uma longa jornada pela frente, e não apenas um simples projeto com começo, meio e fim. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falar sobre diversidade, equidade e inclusão e os seus desafios, eu tenho o prazer de receber nesse episódio do Juridicast a Laura Salles, que é fundadora e CEO da PluriBR, uma plataforma de diversidade, equidade e inclusão. Laura, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar sobre diversidade, equidade e inclusão nesse meio jurídico, né, para os escritórios de advocacia, para todo esse ecossistema aí que envolve a parte do direito. Legal, Laura. E para a gente entrando aqui no nosso tema, explica para o nosso ouvinte qual que é a real importância da diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas. Quando a gente fala desses temas, Leandro, a gente fala muito do pertencimento da pessoa colaboradora, né? Tá bem. Quando a gente olha para dentro, a gente fala sobre o bem-estar, sobre como está se sentindo aquela pessoa que trabalha nessa empresa, e isso é super importante falando de ambientes de trabalho cada vez mais saudáveis, cada vez com mais retenção de pessoas colaboradoras, com mais atração de talentos, atraindo, né, sempre mais talentos mais diversos para trazer criatividade para a mesa, para melhorar a performance dessas pessoas, porque pessoas mais felizes e com mais segurança psicológica no trabalho performam melhor e trazem mais ideias, e com isso as discussões são mais produtivas. Então a gente está falando sobre olhar para dentro, olhar sobre esse entendimento interno, conseguir melhorar realmente essa produtividade, que a máquina de cultura aconteça efetivamente dentro da empresa. E a gente também fala do consumidor, né? Nenhuma empresa tem só um perfil de consumo. Ninguém tem um perfil de consumidor, que tem só um gênero, que tem só uma orientação sexual, que tem só uma raça. Então é importante a gente saber o que o nosso público consumidor, dentro da sua diversidade, espera dos produtos que a gente oferece. Então é muito importante a gente olhar para a diversidade para dentro, fazer esse exercício, olhar para fora também, porque toda uma cadeia de stakeholders, então consumidor interno e externo, está super preocupada em impacto social, em se sentir pertencente, em se conectar com marcas que façam sentido. Legal, Laura. E quando a gente fala em diversidade, equidade e inclusão, quais são os desafios que você vê que as empresas brasileiras têm enfrentado? Olha, Leandro, eu acho que o maior desafio é as empresas, né, e as pessoas que as representam não olharem para a diversidade e inclusão como uma pauta estratégica. E eu digo isso porque a gente vê muitas empresas resvalando em projetos e ações de diversidade sem ter metas definidas, sem que isso seja uma meta atrelada a bônus e a objetivos da alta liderança. Então a gente vê, às vezes, uma área de diversidade ou ações pontuais de diversidade muito desconectadas com o movimento da empresa, de onde ela quer chegar. Não existe nenhum projeto em empresa que funcione sem uma meta clara, sem um cronograma, sem um plano de definição de estratégia para que isso aconteça. Diversidade também não. Então a gente não pode olhar para a ADI como uma ação pontual, como uma palestra pontual. É preciso olhar para o todo, é preciso ter OKRs, ter KPIs, estruturar isso de acordo com os objetivos da empresa e ter isso como um pilar fundamental, dentro dos valores, dentro do código de ética, e aí estruturando isso para todas as áreas. Diversidade e inclusão tem que permear todas as áreas da empresa, não deve ser algo só do RH, não deve ser aquela responsabilidade que só o RH tem de manter e de nutrir. Isso precisa ser realmente transversal. Interessante. E aí, Laura, quando a gente fala, né, dessa pauta da diversidade, equidade e inclusão, ainda a gente tá vendo muito avanço no Brasil, mas é um tema ainda relativamente novo por aqui, né? E aí, para quem ainda tá se inteirando ainda mais com esse assunto, quais são os temas e as frentes de estudo que você sugere? Olha, eu acho que por um lado tem várias pesquisas muito importantes e positivas a nível de diversidade e inclusão que nos dão um contexto tanto a nível global quanto nacional. Eu acho que é importante, quando a gente fala de diversidade, a gente sempre olhar o caminho, né, que tem sido percorrido por países que têm tratado diversidade há mais tempo. Claro que a nossa realidade, o Brasil, é muito diferente, mas vale a gente olhar, até porque tem sido uma área que fora do Brasil e globalmente tem gerado um grande volume de receita e tem tido um aumento, já teve um aumento do ano passado para cá de 14%, e a gente tende a melhorar muito nos próximos anos. Por outro lado, a nível de estudo, propriamente dito, né, então pesquisas, eu iria de referência, a maior parte são das Big Five, que tem ótimas pesquisas, então KPMG tem ótimas pesquisas, a EY tem boas pesquisas, Deloitte também, McKinsey também, tem relatórios
relatórios completos de diversidade e inclusão anuais, inclusive, que a gente pode pegar muitas referências. Além disso, a Bloomberg também tem uma página que a gente pode checar a diversidade das empresas, olhar cases, que traz uma bagagem bem forte. E a nível de formação, eu sugiro a gente olhar para algumas instituições que estão fazendo formações bem legais no Brasil, a nível de pós-graduação, a nível de trabalho, né, de formação técnica, que é a Ânima e São Judas, né, que estão aí com cursos anuais, turmas anuais de pós-graduação em diversidade. Tem a PUC, que também tem feito um grande estudo nessa área. A gente ainda não tem uma graduação propriamente dita nessa área, mas a gente tem pós e a gente tem cursos específicos. Senac também tem feito um grande trabalho e, inclusive, na página do Senac é possível encontrar cursos gratuitos sobre pautas de sensibilização, de estruturação de diversidade e inclusão nas empresas. E aí, se é uma empresa procurando essa solução também, nós da Pluri, por exemplo, fazemos isso. A gente faz toda a parte de letramento, toda essa parte de sensibilização e acompanha a empresa para que seja construído toda esse cronograma de diversidade, essas metas de diversidade, como fazer isso acontecer, porque sendo uma área nova, existe muita dúvida. Às vezes as empresas erram por realmente não ter pessoas que têm formação na área, que já tiveram experiência na área, e é natural, quando a gente não sabe, a gente está tentando, né? Então, realmente tem essas saídas aqui já de cursos específicos, tem outros cursos muito legais de ESG que profissionais podem recorrer para ter aí uma formação específica, e aí cursos da GV, cursos do INSPER, que também estão indo por essa frente. Então, tem muita saída. Depois eu posso até mandar uma listinha de alguns que eu recomendo. Com certeza. E alguns online fora do Brasil também valem muito a pena. Então, a Cornell tem curso de formação de diversidade em vários módulos. As pessoas podem optar por comprar por módulos, enfim. Então, tem muita saída. Além disso, eu acho que vale dizer para os ouvintes que diversidade e inclusão também acontece no estudo informal, né? Então, a gente precisa procurar livros, filmes que podem agregar para que esse conhecimento e toda essa sensibilização seja melhor formada e feche naquele 360 de estudos, mas também de vivência e de aprendizados informais. E baseado até nessa sua resposta, Laura, quais são os primeiros ou ainda os principais passos para uma empresa se tornar mais inclusiva? Olha, o primeiro eu não quero ser repetitiva, mas eu acho que o primeiro é olhar para as metas da empresa. Tá. Então, assim, o que a empresa quer olhar a nível de diversidade e inclusão primeiro? A gente tem muitos temas dentro de diversidade. Então, por exemplo, a gente fala hoje de 5 pautas principais na Pluri, que são as pautas mais trabalhadas nas empresas, que a gente está falando de gênero, de LGBTQIA+, de raça e etnia, de pessoas 50 a 60+, de pessoas com deficiência. Para além desses principais, tem vários temas. Dá para falar de masculinidade, dá para falar de religião, dá para falar de estereótipo e corpos, dá para falar de muitas coisas. Então, o que a empresa quer a nível de meta de contratação? O que a empresa espera a nível de meta de oferecimento de produto, a nível de retenção de talentos diversos? Então, olhar para isso, né? A gente tem uma base muito boa para a gente criar metas de diversidade e de ESG no geral, que são as ODS da ONU. Então, dentro das ODS, qual é o impacto que essa empresa quer causar? É o impacto de igualdade de gênero? É o impacto de erradicação de pobreza? É o impacto... Tem tantas ODS que a gente pode olhar para dentro da empresa e escolher algumas principais para se trabalhar. Quando a gente escolhe alguma que envolve diversidade, como é o caso da igualdade de gênero, olhar dentro dessa caixinha o que pode ser feito para impulsionar a igualdade com metas para 2030, baseado aí também nesses compromissos da ONU. E aí criando as políticas e as metas que a empresa vai criar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é olhar para o público interno. Eu vejo um grande erro das empresas em começar fazendo sensibilização, começar trazendo conteúdo de diversidade, sem saber quem é o público interno. Então, qual a distribuição de gênero da empresa, como é a orientação sexual, qual a porcentagem de pessoas negras, aonde estão essas pessoas negras a nível da hierarquia. Então, entendendo qual é a demografia da empresa e qual é a percepção dessas pessoas a nível do seu pertencimento dentro da empresa, fica muito mais fácil a gente fazer ações direcionadas, entendendo qual é a expectativa do público, né? Qual é a expectativa interna para que as ações aconteçam. Então, esses são os 2 primeiros pontos. É olhar quais questões de impacto a empresa quer tratar, né, a nível primário. Segundo ponto, olhar para o público interno, fazer uma pesquisa, um censo, olhar realmente para o que tem sido feito e em que momento da jornada de diversidade a empresa está. Um diagnóstico é fundamental para a gente começar a trabalhar qualquer questão de impacto em diversidade e inclusão também. E aí começar as ações efetivamente. Interessante, Laura. E aí como realizar esse diagnóstico, né, de maturidade de uma empresa em relação à diversidade, equidade e inclusão, né? Porque eu imagino que são muitos critérios, né, a se levar em conta. Sim, eu acho que a gente, primeiro, né, várias consultorias, empresas, startups de diversidade fazem esse trabalho. Então, nós aqui na Pluri, a gente faz
faz um censo que a gente chama de raio-x em tempo real, que mostra para a empresa o momento dela, a partir de onboarding, offboarding, o colaborador já entrando na empresa tem acesso a essa plataforma para responder as perguntas de diversidade. E como a gente define maturidade, não existe hoje no Brasil um denominador comum, um indicador comum para diversidade e inclusão. Tá. Tem alguns critérios pelo ISE, pela CVM, que são usados na nossa avaliação também, que compõem a parte da maturidade. Então, a gente olha como base para legislação. Então, quais são as leis que protegem diversidade? A empresa está cumprindo essas legislações ou não? Então, cota de pessoa com deficiência, agora equiparação salarial, ter um canal de denúncia para empresas com CIPA, com mais de 20 pessoas colaboradoras. Então, tudo isso a gente olha no nível primário de diversidade. Tá bem. Então, como é que tá essa questão legislativa? Depois, como tá a questão de cultura, de percepção da pessoa colaboradora? Ela sabe como encontrar esses canais? Ela se sente segura dentro da empresa? Como tá essa percepção? E aí, como tá o RH organizado com a empresa para que as ações aconteçam? Existem metas, não existem metas? Tá no bônus da liderança, não tá? Então, a gente olha alguns critérios principais. Resumindo, basicamente, legislação, liderança, né? Então, como tá a liderança e a percepção dela pelos colaboradores, cultura e pertencimento para as pessoas colaboradoras, e olhamos também para as questões de governança. Então, transparência, código de ética, tudo que existe ali dentro desse contexto de empresa. E aí, além disso, a gente olha todos esses critérios com a demografia. Então, quem está dando essa avaliação, o que está implementado, quem são essas pessoas dentro da empresa, para que a gente consiga entender a necessidade de cada um. E aí, a partir disso, a gente define os níveis de maturidade, que são 4 níveis. A empresa pode ter um nível baixo de maturidade, que ainda precisa trabalhar algumas questões, inclusive legislativas, um nível bom de maturidade, que já está fazendo algumas ações, tem metas definidas, mas está começando a engatinhar nesse sentido, um desenvolvimento já considerável, né? Então, que tem feito essas ações, tem medido, tem começado a ver o efeito da diversidade, ou 4ª maturidade, benchmark. Essa empresa é um exemplo para outras em várias ações que fazem, já mediram, já viram resultado, tem um plano de ação e tem ações concretas com resultado materializado. Bem interessante. E aí, nesse contexto, Laura, como é que funciona a Pluri no dia a dia? Bom, a Pluri, ela é uma plataforma de gestão de diversidade, equidade e inclusão. Tá. Então, o que a gente faz para as empresas é uma abordagem um pouco diferente. Nós somos uma plataforma SaaS, então a gente faz o 360 de diversidade e inclusão. A gente começa mapeando métricas em tempo real, então olhando para a empresa a nível de demografia, desses níveis de maturidade e do pertencimento da pessoa colaboradora, a nível de dados aí primários. Depois desses dados, a gente tem outros dados que a gente consegue computar olhando para os grupos minorizados. Como está o pertencimento das mulheres? Aonde estão as mulheres em todas as fases da hierarquia? E assim para todos os grupos minorizados também. Além disso, a gente mapeia e mostra para a empresa um mapa de dor de prevenção a assédio e casos de discriminação. Então, a gente tem um campo aberto nas nossas perguntas, onde a pessoa colaboradora consegue escrever ali algum alerta para a gente. E a gente, com isso e o mapeamento de algumas perguntas, a gente prevê qual é o índice de denúncias que a empresa pode ter que não chegaram ainda a ser reportados, para que a empresa possa agir antes de ter um caso efetivo de uma denúncia formal. Além disso, então, olhando para riscos, olhando para mapeamento, olhando para foto, a gente vai para a segunda fase, que é a fase educacional. Então, na fase educacional, a gente cria trilhas educacionais que são programadas de acordo com o nível de maturidade da empresa e os problemas identificados nesse mapa de dor. Então, digamos que a empresa está no nível 1 de maturidade e com casos, 12% de casos de assédio. Eu tô trazendo esse número, parece um número surreal numa estrutura organizacional, mas aconteceu já em um mapeamento que a gente fez. Então, acontece, infelizmente, a gente tá aí, a gente tem mais casos do que a gente imagina quando a gente começa a mapear, né? Então, temos uma questão latente de assédio, por exemplo, vamos atuar nessa questão. Vamos trabalhar com o letramento da liderança, vamos falar com a equipe jurídica, vamos montar um plano de ação e trilhas para conscientização e para mudar a cultura desse ambiente, para que a empresa consiga combater essa questão interna, né, melhorando a cultura, e mudar e ir passando de nível em diversidade e inclusão, melhorando sua jornada aí de maturidade. E Laura, vocês que fazem esse assessment, né, para os clientes, é possível prever um tempo de evolução, né, de uma empresa que está eventualmente no estágio mais inicial em diversidade e inclusão para um patamar mais elevado? Olha, não é algo rápido, tá? Não é. Não é. Não adianta. Quando o cliente vem pra gente e fala, olha, eu queria ver se a gente tem como fazer um plano de 3 meses. Não. A gente nem faz. A gente é uma plataforma SaaS por assinatura. A gente sugere um mínimo de 12 meses para primeiros resultados. Isso é, a gente tem ciclo de respostas de censo a cada 6 meses ou até a cada 3 meses. E mesmo assim, né, a gente não tem como ver resultados tão rápidos numa mudança de cultura em menos de um ano. Varia muito de empresa para empresa. Tá. Empresas que têm
tem muita gente começando, tem um grande número de onboarding, você consegue fazer isso de uma maneira mais rápida, porque você está trazendo uma cultura já nova que está mudando. Aí você vai formando, vai moldando, né? Exatamente, você está moldando já a cultura e vendo que está funcionando. Então, empresas que começam a fazer isso mais cedo, tendem a fazer isso mais rápido. Empresas que já são muito consolidadas, têm um grande número de funcionários, 20 mil, 10 mil, tendem a demorar mais para um processo de cultura. Porque sempre vem aquele viés inconsciente do sempre foi assim. Sim. Se sempre foi assim, como é que a gente vai falar que agora não é assim? Que a empresa começa a ter diversidade como um valor fundamental. Casos de assédio moral, por exemplo, não vão ser tolerados. Para uma pessoa que sempre viveu nesse ambiente, talvez ela estranhe essa mudança repentina. Então é um aculturamento, é um combate de viéses inconscientes e leva um tempo. O que a gente sempre sugere é que as empresas tracem metinhas anuais a nível de melhorias em todos esses grupos minorizados que são trabalhados e a nível de percepção do colaborador e metas mais a longo prazo, colocando como base, pode ser 2030, ou colocando a cada 2, 3 anos, metas mais robustas. Mas assim, depois de um primeiro ano já é possível notar uma diferença, principalmente a nível de percepção da pessoa colaboradora, que isso é um processo mais rápido, quando a gente começa a ter ações efetivas e consistentes de diversidade, as pessoas colaboradoras vão sentindo, mas isso demora para que seja uma mudança total aí de uma cultura de empresa. E aí, aproveitando a deixa que você trouxe, Laura, né, que às vezes a gente ouve dentro das empresas, mas sempre foi assim, né? A pergunta que eu trago é como que as empresas podem lidar com possíveis resistências internas, né, à implementação de políticas de diversidade, equidade e inclusão? Olha, a empresa tem que deixar muito explícito o seu posicionamento. E isso é super importante. É super importante que a empresa, a passos primários, já olhe para o seu código de ética, citar nesse código a questão de diversidade, como a empresa se posiciona e que a empresa atue caso haja algum caso de racismo, de discriminação, de homofobia, de machismo, que a empresa realmente faça valer o posicionamento inicial dela. Então, ter diversidade, ter como um valor, como um pilar fundamental, como parte da cultura, requer um trabalho constante, principalmente das lideranças. Então, que a regra se aplique para todos, que isso seja, sim, uma questão de posicionamento, que as pessoas entendam que a empresa se posiciona como uma empresa diversa e inclusiva e que certos casos não vão ser tolerados. É claro que quando a gente está falando de vieses inconscientes, quando eu falo não vão ser tolerados, eu não estou aqui fomentando demissões e ações extremas nesse sentido, muito pelo contrário. E eu estou fomentando que a gente precisa entender que os colaboradores têm vieses, porque todos nós temos vieses inconscientes, que a gente sempre, durante anos, trabalhou de uma certa maneira e que a gente precisa aprender a trabalhar de um jeito inclusivo. E se a gente precisa aprender, é a empresa que precisa facilitar esse processo de aprendizado. A gente não aprende na escola impacto, a gente não aprende nem educação financeira. Quem dirá como ser mais inclusivo, como ser líder, como ser empático, a gente não aprende essas habilidades humanas. Então, cabe à empresa também fazer esse papel de aculturamento e de formação dessas pessoas colaboradoras. Mas, eventualmente, um desligamento pode ser necessário, né, Laura? Sim. Se é um caso extremo, se é um caso reincidente, logicamente que sim. Agora, eu acho que vale trazer até um ponto polêmico, né? A gente vê muitos casos acontecendo, sendo divulgados em mídias grandes, como televisão, de grandes marcas que tiveram casos extremos de ações racistas ou de ações homofóbicas, por exemplo, e que o comunicado geral é: a pessoa que o fez já foi demitida. A gente ouve isso com muita frequência. Sim, é bem regular. Como se fosse resolver, né, efetivamente. Como se isso resolvesse. Então, assim, não resolve o problema. A demissão da pessoa, a gente tá na total ponta do iceberg. Como é que tá sendo o onboarding dessas pessoas? Terceirizadas ou não? Como é que tá sendo a formação e os briefings de operações dessas pessoas? Essa demissão pontual, digo até, esses bodes expiatórios desses casos, não resolvem totalmente o problema. Então a gente precisa olhar para a parte de baixo do iceberg também, que é a formação, que é o processo. Que é uma questão mais estrutural. Exatamente. E justamente a partir desse ponto, Laura, para quem tá nos ouvindo aqui agora e deve estar se perguntando, tá bom, por onde eu começo, né? Eu acho que o primeiro ponto para começar é querer fazer. Tá. Não adianta começar porque tá na moda, bem aspas, né? Porque, todo mundo tá falando que eu preciso de diversidade, então eu vou fazer. Sim, eu tenho que fazer. Porque para cumprir essa caixinha, não é cumprir uma caixinha. Tem que ter vontade, porque a gente vai estar mexendo em muitas dores, em muito posicionamento
vai ter enfrentamento, vai ter gente que vai ter resistência, mas os bons frutos vão ser colhidos lá na frente. Então, assim, eu quero ter uma empresa realmente inclusiva, eu vejo valor e eu entendo que isso é importante pro meu negócio, porque eu quero ter um negócio inovador, eu quero ter um negócio que atrai melhores talentos, eu quero ter um negócio que seja saudável para as pessoas colaboradoras nessa empresa, então eu vou começar a mexer em diversidade. Se eu tô realmente disposto a fazer isso acontecer, vamos começar a olhar para esse passo a passo. Vamos procurar uma ajuda externa. Se eu não tenho ninguém formado em diversidade e inclusão, se eu não tenho uma área específica, procurem ajudas externas. Várias empresas fazem isso, a gente tem muitas saídas de acompanhamentos consultoriais para plataformas, de plataformas como a Pluri, que fazem a parte de métricas e de educação, há plataformas de contratação. Então tem uma série de soluções para ajudarem as empresas a serem realmente mais inclusivas. O negócio basta começar querendo fazer acontecer, colocar metas, procurar ajuda externa e aí ver a viabilidade de também trazer uma pessoa para ser encarregada dessa área internamente. E Laura, você imagino que tenha muito contato aí com altos executivos no seu dia a dia, e imagino que uma pergunta que surge bastante como que eu mensuro os impactos, né, dos programas de diversidade, equidade e inclusão? Bom, é importante olhar para todas as etapas do processo. Então, trazendo um exemplo aqui, por exemplo, atração de talentos diversos. É algo que a gente tem ouvido, né, de um tempo para cá. O Magalu teve essa iniciativa como uma das primeiras empresas a levantar essa bandeira de atração de talentos afirmativos, né, que a gente chama quando é de grupos minorizados. O que a gente precisa fazer? Colocando isso em prática, a gente precisa ter um plano de ação total. Então, implementamos, colocamos um certo número de vagas que a gente vai contratar, contratamos essas pessoas. Como é que vai ser o onboarding? Como é que vai ser o acompanhamento e como é que vai ser o canal para que elas reportem a experiência delas com o programa. E aí a gente precisa usar métricas internas com o olhar de diversidade. Então não é criar metas totalmente para diversidade, mas, por exemplo, turnover. Por que as empresas ainda não olham para o seu turnover com características de diversidade? Quem é que está saindo da empresa? São mais mulheres? São mais pessoas negras? São mais pessoas LGBT? Se elas estão saindo, por que estão saindo? Foi uma questão de performance ou foi uma questão de desligamento por vontade própria? É por uma falta de identificação de cultura? Então é olhar para as métricas que a gente já tem dentro das empresas e com esse viés de mensuração de diversidade. Então, olhando para a percepção do colaborador e para esses dados concretos que já existem. Legal, Laura. Nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar, como garantir que os programas de diversidade, equidade e inclusão sejam sustentáveis ao longo prazo e não se torne apenas uma moda passageira, né? Olha, é importante que haja um programa pensado a nível de curto prazo, médio prazo, longo prazo para diversidade e inclusão. O que a gente vê também acontecer e que aí os programas acabam morrendo ao longo do caminho é uma falta de orçamento para a diversidade. Então, colocar diversidade e inclusão dentro da área de inovação, dentro da área de RH, dentro da área de ESG, como a gente tem vendo acontecendo, é super importante, desde que essa empresa esteja realmente envolvida em investir nessa área, em fazer com que essa área tenha projetos concretos, entregas concretas e que evolua ao longo do tempo. Para não fazer diversidade e inclusão morrer, esse é o primeiro ponto. É ter um mínimo de orçamento dentro de uma dessas áreas para a diversidade, porque não existe nenhuma área que trabalhe sem orçamento. E por incrível que pareça, muitas empresas vêm pra gente e falam, olha, mas eu não tenho orçamento, isso é muito comum. E aí você fala, mas será que outras soluções e outras questões também não têm orçamento? Então esse é um ponto. Segundo ponto, e aí trazendo um dado, eu acho que é importante a gente embasar o que eu tô falando, que é, hoje no Brasil, 34% das empresas brasileiras só têm orçamento para diversidade e inclusão. É muito pouco, né, Laura? Muito pouco. Muito pouco. Fora no hemisfério norte, por exemplo, na Europa, onde a gente vê questões de diversidade muito diferentes do Brasil, 75% das empresas têm orçamento para diversidade e 90% das empresas têm pelo menos orçamento para ações pontuais de diversidade. Então, é uma discrepância muito grande ainda que a gente vive. Então, olhar para isso, para os benefícios e olhar o que tem sido feito é importante para que haja esse orçamento. E um outro ponto super importante para que a gente não deixe a diversidade e inclusão morrer, né, para que não seja só algo passageiro, é realmente fazer essa estrutura com objetivos que eu sugiro que sejam da ODS, de olhar para o público interno, de ouvir líderes e engajar esses líderes. Então, que as metas sejam metas da liderança, que seja apoiado por CEO, que seja apoiado pela alta liderança e que diversidade entre ali como um dos tópicos que devem ser cumpridos a nível de entrega constantemente por essa pessoa líder. Que ela tenha metas de contratação, que ela tenha metas de retenção e que isso vá permeando todo o caminho da empresa. Muito bom, Laura. Agradeço a sua participação aqui no Juridicast e já deixo o meu convite para você voltar mais vezes, tá bom? Muito obrigada, Leandro. Foi um prazerzaço participar, gostei muito. Fico à disposição também, se quiserem tirar mais dúvidas, bater um papo sobre casos específicos de diversidade, sobre dados, sobre, enfim, o que quiserem, estou super à disposição. Obrigado.
Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e avalie o Juridicast no Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador da sua preferência. E lembrando que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.